Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua aqui na AgriShow 2022, tava morrendo de saudade desse contato com o produtor rural brasileiro e estamos de volta. E gente, vocês que estão acompanhando o Fala Carlão, vocês estão vendo por que se chama na prateleira de cima. É por essas e outras razões. Aqui do meu lado tem um prateleiraça de cima, eu estou falando com Maurício de Souza Rodrigues, ele é presidente da Bayer para a América Latina e olha, me deu a honra de falar agora com todos vocês aqui no Fala Carlão. Ô Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão, é um prazer estar aqui com você, é uma grande celebridade pelo que eu vejo aqui, então prateleira de cima dos dois lados aqui, claramente. A celebridade aqui é você, rapaz, o meu programa faz sucesso é por conta das pessoas que vêm aqui, gente que tem muita história bonita para contar. Aliás, eu já falei aqui e sempre falo e sempre repito, o Fala Carlão é assim, ninguém que vem aqui, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce realmente diretor, presidente, todo mundo tem uma história linda para contar, eu tenho certeza que você tem também. Então eu queria, para começar, eu queria até você aqui no bastidor, a gente estava conversando, eu lembrei muito do que minha mãe falava. Minha mãe dizia o seguinte, os meus filhos vão ter que estudar até os 18 anos, porque eu nasci numa família humilde, uma família de pequenos lavradores, e minha mãe, ela tinha assim, ela acreditava sempre que a gente ia se transformar pela educação. E ela realmente nos fez estudar até os 18 anos, ela gostava de falar assim, a gente consegue até os 18 anos é por nossa conta. E graças a Deus deu certo, a gente depois dos 18 continuamos tudo e enfim, eu quero dedicar esse programa à dona Neuza, que deve estar em algum lugar aí olhando pela gente. Então eu queria começar esse programa que você falasse um pouquinho das suas raízes, das suas origens. Bom, acho que muito semelhante ao que você falou com relação à origem da minha família, né? Eu talvez tive uma vantagem, ou um benefício, que os meus pais, eu costumo dizer que eles quebraram o ciclo. Então, tanto o meu pai quanto minha mãe vieram da mesma família humilde que você mencionava agora, no Rio Grande do Sul. Minha família é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo. E eles acabaram se graduando, quebrando um ciclo, não tínhamos ninguém graduado na família nesse período, e acabaram se formando em Direito, Engenharia, e vieram para São Paulo. E me deram a oportunidade de ter duas coisas que eu considero extremamente relevantes para uma pessoa conseguir aquilo que ela almeja, que é referência e educação. Então eles me deram ótima referência com relação ao que é possível uma pessoa conseguir, o que ela precisa fazer através da educação, o que ela precisa se esforçar e tudo mais, mas deram condições ao mesmo tempo que eu estudasse em bons colégios, que eu tivesse acesso, que é o que muita gente da nossa população infelizmente não tem. Então com esses dois aspectos, você fez a homenagem à sua mãe, eu tenho a dona Vera lá também olhando por mim, que nos deixou há muito tempo, mas deixou muita referência para mim e sem dúvida acaba auxiliando bastante em termos de norte. Eu costumo dizer que para mim sucesso de uma pessoa não tem nada a ver com o cargo que ela ocupa, e sim tem a ver muito mais com fazer aquilo que a pessoa queira. E eu posso dizer que eu venho ao longo da minha carreira conseguindo fazer aquilo que eu quis. Pois é, muito lindo. Essa sua história já começa por aí. E a outra coisa que eu quero te perguntar, você falou dessa história, né? A gente é a geração, vamos dizer assim, a minha geração é aquela geração que saiu da pilha de coisas, né? Eu falo assim, se a gente ficar no meio da pilha, né? A gente não costuma prosperar muito. Eu lembro de um livro do Jack Welch, que ele fala assim, ele estava lá no começo da carreira dele, ele estava pensando assim, como é que ele sairia da pilha, né? Porque tinha aquela pilha de currículos para avaliar, como é que eu saio da pilha, do meio da pilha e dou protagonismo para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, né? E eu acho que assim, a gente faz parte de uma geração que conseguiu sair da pilha e conseguiu fazer aquilo que a gente gosta. Eu, por exemplo, eu não trabalho nunca, né? Eu gosto do que eu faço, eu imagino que você também, né? Não, com certeza. Eu acho que, bom, indo na linha do que você falou com sair da pilha, acho que essa referência, o que ela me ajudava muito era nisso. Acho que sempre tem uma série de fatores que faz com que ou você se desmotive ou que você não efetivamente coloque o esforço necessário. Então eu acredito que, primeiro, eles me deram uma base. Acho que a primeira coisa é dar condição de ensino de extrema qualidade. Isso eu realmente tive acesso às melhores escolas, acesso a melhor nível de educação possível. Eu acredito que não era uma família nem de longe rica, mas que valorizava muito a educação e tinha condições de dar essa educação. O segundo, que talvez não seja
tão benéfico todo o tempo, mas é uma obsessão por sempre querer melhorar. Então eu já mencionei isso em alguma situação que eu tive batendo papo com amigos e tudo mais. Eu estudei numa escola em que separava as pessoas por classes e tudo mais, e é impressionante como eles sempre falavam: você tem que estar na primeira classe, você tem que estar lutando para estar nos primeiros lugares, que é um pouco angustiante por um lado, mas que te desafia a crescer, te desafia a tirar o máximo de você. Novamente, nada atrelado com ser o diretor, ou ser o gerente, ou ser o presidente, de nada. É ser simplesmente como que você pode extrair o melhor de você. Então, como que você faz isso? Dedicando-se o máximo e tendo condições de acessar tudo aquilo que você faz. Então, isso é o que eu venho tentando fazer ao longo da minha carreira. Explorar toda e qualquer oportunidade e tentando dar o máximo sempre. Você formou aonde? Conta um pouquinho essa história. Eu me formei em Engenharia Civil na Escola Politécnica, em São Paulo, na USP. Me formei, eu entrei na Poli em 92, então 30 anos que eu entrei na Poli. Então você tem essa carinha novinha assim, mas você já é bem assim. Tô com tempo, tô com uma janela já, tô com 47 anos de idade. Me formei em Engenharia Civil e depois acabei fazendo MBA, uma especialização em finanças, e comecei a nortear minha carreira para finanças desde então. Fiz muitos cursos em finanças e trilhei uma carreira muito pautada em finanças, não só no Brasil. Tive a oportunidade de morar 4 anos fora, tanto nos Estados Unidos quanto no México. E agora, há quase um ano, assumi a oportunidade que me deram de ser presidente da Bayer na América Latina. Grande responsa, hein? Agora, por que todo engenheiro... Eu já conversei com vários engenheiros da Poli, principalmente. Tem muita gente que segue para a área financeira. Eu acho que são 2 motivos. Um muito positivo, outro provavelmente com pessoas da minha faixa etária não tão positivo. Acho que eu vou começar pelo não tão positivo e termino de uma maneira mais otimista. O não tão positivo é que quem se formou no meio dos anos 90 e tudo mais, em engenharia civil, claramente o país não estava crescendo tanto. Você não tinha tanto investimento em engenharia como você tem hoje. Então, ou como você teve nos anos 2000. E percebeu-se depois um gap de formação de engenheiros civis que infelizmente a gente acabou não conseguindo cobrir. Então, no meio dos anos 90, você não tinha esse acesso e não tinha quantidade de emprego e vagas. Acho que muitas pessoas acabaram buscando consultorias, bancos de investimento e tudo mais. E o segundo, extremamente positivo com relação a alguém que tem uma formação de engenharia, eu acredito que é uma capacidade muito grande analítica, uma capacidade com números muito forte. E aí, acredito que se especializando e se esforçando, muita gente acabou migrando e aí bandeando para a área financeira. Eu entrei em bancos, trabalhei em bancos de investimento e depois vim para a área financeira de empresas. Como é que você escolheu? Eu queria saber, eu falo sempre o seguinte: minha vida, por exemplo, tem uma música do Paulinho da Viola que eu adoro, e ele diz assim que não sou eu quem me navega é o mar. E eu queria saber de você, porque eu tenho amigos, né, que estudaram, principalmente na USP e tal, o pessoal fala: não, eu planejei minha carreira certinho, assim, tudo foi planejado. Na minha vida é um pouco diferente, as coisas foram acontecendo. E na sua? Eu diria, tem uma mescla de planejamento e acaso, como tudo, eu acredito. Acho que o acaso vem, quando eu entrei em engenharia civil e estudava engenharia civil, eu acredito que eu genuinamente queria trabalhar com aquilo. Então eu fiz estágios por 2, 3 anos em engenharia civil, trabalhei em obras e tinha um interesse genuíno nisso. Eu fui, acho que talvez, conhecendo um pouco mais da área financeira por vários amigos que acabaram indo para essa área, gostando, me identificando bastante e migrei para isso, acabei montando a minha carreira dentro da área financeira. E eu sabia que ela tinha que ser pautada por experiências no Brasil em várias áreas, experiências fora do Brasil, e em algum momento eu iria ter que escolher qual que era esse próximo passo. E eu acredito que ao longo dos últimos 2, 3 anos eu vinha refletindo sobre isso. Qual que é esse próximo passo? É ir morar fora em definitivo, tentar migrar para uma outra área com outra abrangência, e me surgiu a oportunidade, acabei sendo parte das pessoas que foram consideradas para essa função. Estou extremamente orgulhoso porque é um aprendizado. Eu não sou engenheiro agrônomo, trabalho na área agrícola há 23 anos, então algo eu aprendi ao longo desses 23 anos, mas venho aprendendo muito ao longo desses últimos 10, 11 meses. E nesses 23 anos aí, como é que... Me dá como é que foi um overview aí do que você já fez aí? Bom, eu trabalhei, como eu disse, muito na área financeira. Então, na área financeira, eu trabalhei em praticamente todos os espectros, desde trabalhar com área de crédito, área de planejamento financeiro, eu fui diretor financeiro de empresas por
7, 8 anos, tanto no México, quanto no Brasil, quanto Brasil e Argentina. Então acho que foi uma mescla dessas experiências. Trabalhei muito em alguma época, muito dentro da área de produção, como uma pessoa de finanças, mas muito integrado com a área de produção, sim, depois muito com a área comercial. Então acredito que uma mescla de experiências aí. Ao longo do último ano, desde que eu assumi a função como presidente da América Latina, eu venho aprendendo bastante. Então tenho tentado aprender muito daquelas áreas que eu não sou especialista, não me considero especialista, tenho humildade de reconhecer o que eu não conheço. Então estou aprendendo aí muito sobre melhoramento genético, estou aprendendo muito mais em detalhes, evidentemente, em alguns aspectos comerciais que eu não estava diretamente envolvido, e tenho me dedicado muito a estar no campo. Então essa já é, nesses últimos 2 meses, a minha terceira feira, segunda aqui no Brasil, uma na Argentina, e eu pretendo estar presente tanto nesses eventos quanto nos nossos sites para aprender. Acho que o que eu não tenho é o problema com humildade de reconhecer que eu tenho muito a aprender, e por isso acho que o reconhecer que você precisa estar no campo, precisa estar aprendendo, precisa estar escutando os clientes, precisa estar escutando os seus times. Pois é, aliás, está na moda, a gente fala foco no cliente, mas não existe foco no cliente sem ouvido, né? E não existe foco no cliente sem você efetivamente estar fora. Eu sempre digo que o escritório é o pior lugar do mundo para você enxergar o mercado, né? É o pior lugar do mundo, e claramente esses 2 anos de pandemia nos deixaram distantes, sim, porque acho que o estar perto do cliente, você percebe o que é aqui. Nós tivemos ontem um dia maravilhoso, hoje uma manhã extremamente produtiva, trabalhando junto com os nossos clientes. E acho que se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses últimos 10 meses, você faz algo por muito tempo, e eu fui muito tempo da área financeira, você chega num nível de especialidade em que você está falando mais do que ouvindo. Naturalmente você chega, fala algum assunto, as pessoas, bom, ele já fez isso, ele já conhece, ele já sabe. Eu estou há 10 meses vivendo uma jornada diferente, em que eu sou forçosamente, necessariamente eu tenho que escutar mais do que falo. E eu acho que isso tem me trazido um aprendizado muito interessante de quanto que você pode genuinamente, constantemente aprender mais se você tiver com os ouvidos abertos. Então tenho vindo muito a campo sempre que possível para ouvir, para escutar o que esses clientes estejam falando, para escutar o que os times estejam falando, para aí sim, quando você volta para o escritório, e nós temos ido da maneira nova no escritório, algumas vezes trabalhando de casa, mas quando você sai desse ambiente, você consegue aí sim juntar isso que está sendo falado aqui com a nossa realidade dentro da empresa. Ô Maurício, deixa eu te falar, eu tenho 33 anos de agronegócio. E eu tenho sentido aí, depois dessa volta, a gente ficou, como você falou, a gente ficou 2 anos reclusos aí, e eu tenho sentido assim uma espécie de um frio na barriga, assim, porque está dando assim, eu estou com sentimento, e isso eu falo em função de tudo que eu escuto também, das pessoas com quem eu entrevisto, de que a gente está vivendo assim um momento sublime, a gente está vivendo um warm-up, a gente está vendo só um aquecimento, que o que a gente já fez até aqui é muito legal, muito bacana, mas o que está por vir é muito mais grandioso. Você tem essa sensação? Eu tenho sinceramente, e me dá ao mesmo tempo aquela sensação de ansiedade de ver o que está para vir, mas dá muita felicidade de perceber o que é esse horizonte que traz. E acho que para qualquer pessoa que está na agricultura há um tempo, se você olhar 10 anos atrás, onde a gente estava em termos de utilização de ferramentas digitais, sim, e tudo mais, é surpreendente onde a gente está hoje. E o nível de desenvolvimento ano a ano, ele é assombroso. Então eu particularmente vejo um futuro tremendo, e eu vejo um futuro que ele é bem distinto do que a gente estava habituado, porque como empresas você também estava habituado a constituir seu produto, desenvolver sua estratégia e vender. Hoje eu pressuponho que a lógica e a base é você colaborar com os outros, é você co-criar, que é muito fácil dizer, muitas vezes muito difícil de ocorrer, porque ela pressupõe muita humildade, ela pressupõe reconhecer que alguém faz algo melhor do que você, pressupõe que a composição do todo é muito melhor do que o que você conheça. Então eu acho que a gente vem aprendendo muito com isso, bastante, e eu sinto que aí você começa a juntar o melhor do conhecimento de cada um. Quando eu caminho nessa feira, eu vejo
tanta coisa legal que está ocorrendo, tanta coisa boa, que quando a gente volta para dentro de casa, dá aquela sensação de vamos correr mais, vamos juntar com esse, vamos tentar falar com aquele. Acho que é essa sensação boa, que no final do dia todo mundo está querendo resolver novos problemas, explorar novos ambientes, e acho que é isso que eu tenho sentido, pelo menos em termos de empolgação aqui na feira. Pois é, isso tudo já caminhando para esse tema agora um pouquinho, que é o tema que eu quero fechar aqui a nossa conversa. Aqui eu vejo o seguinte, a conjunção de duas coisas: tecnologia e gente, tecnologia e pessoas. A tecnologia não acontece, só a tecnologia não resolve nada, as pessoas precisam da tecnologia. Eu queria que você trabalhasse um pouco esse tema e coloca aí nessa pitada um pouco uma palavra que está muito em moda, todo mundo fala, aliás, duas palavras muito em moda: sustentabilidade e diversidade. É muito fácil, eu sempre digo, sai da nossa boca facinho, mas é uma coisa não tão fácil de apresentar. É verdade. Bom, nós como empresa, acho que temos dentro do nosso DNA e os pilares nossos, acho que 3, 4 pontos. Inovação, sustentabilidade, foco em transformação digital e em pessoas. Assim, a gente acredita que, cobrindo esses 4 pontos, nós estamos muito bem encaminhados. Novamente, como você disse, muito fácil de dizer, muito complexo de colocar na prática. Mas acho que a gente se comprometeu já há algum tempo, primeiro, de não ter inovação que não seja aliada à sustentabilidade, de não ter transformações digitais que não estejam aliadas à sustentabilidade, de não ter um foco em sustentabilidade que também não traga um desses componentes, e que essa tríade funcione muito bem e que ao mesmo tempo você consiga alimentar isso de pessoas capazes. Pessoas capazes, novamente, eu me formei e estudei num ambiente em que você provavelmente não discutiu o conceito da diversidade com a amplitude que a gente discute hoje. Provavelmente a gente estava enfrentando problemas ou menos complexos, ou a gente estava conseguindo dar respostas menos completas do que a gente pretende dar hoje. Para o ambiente que a gente vive de complexidade hoje, de cocriação, de colaboração, de entendimento, de não ter verdade absoluta e tudo mais, a diversidade ela vem de mãos dadas. Então, goste as pessoas ou não, porque o lidar com a diversidade ele é mais difícil do que lidar com pessoas que pensem exatamente como você, mas ele é muito mais rico. Então eu já tenho uma infinidade de situações em que eu lido com pessoas que pensam extremamente oposto a mim, e só o fato de eu escutar essa pessoa e eu ter a capacidade de escutar, ver o que ela pode me agregar e construir em cima disso, eu aprendo bastante. Novamente, muito mais difícil. Quero tomar uma decisão agora de urgência, se a gente precisa sair correndo aqui ou não, é mais fácil a gente pensar em duas pessoas que pensem exatamente iguais e não ficar conjecturando. Quero melhorar para os próximos 6 meses, para os próximos 2 anos ou para os próximos 10 anos, eu não tenho dúvida que juntar pessoas que pensem extremamente diferentes vai nos ajudar. Mas, novamente, dedicação, precisa foco, precisa ação, porque muito do que você falou, as pessoas falam muito desses pilares, mas elas não põem em prática. Nós temos uma infinidade de projetos em que a gente coloca isso em prática. Estamos longe ainda de onde a gente espera chegar, mas acho que a gente vem avançando em diversidade em vários aspectos, vem falando muito do aspecto da inclusão, que é mais importante para você trazer diversidade. Não adianta você trazer um monte de gente que pensa diferente e não dar voz a essas pessoas. Então, como que a gente torna esse ambiente mais inclusivo para que a gente traga essas pessoas mais diversas, para que esse ambiente se torne inovador o suficiente? Novamente, de novo, na verdade é o seguinte, não basta ir para o baile, tem que chamar para dançar. Tem que chamar para dançar, e o chamar para dançar, novamente, não é fácil. Agora, é extremamente prazeroso. E eu, particularmente, tenho um envolvimento muito claro com diversidade. Sim. Trabalho junto com o comitê que trata disso dentro da Bayer, de diversidade e inclusão, já há alguns anos. Sou sponsor do pilar de raças especificamente e dedico um bom tempo da minha vida a falar desse tema e buscar ações com relação a isso, para ter momentos como eu tive ontem. Ontem nós tivemos um momento aqui que eu encontrei uma das trainees de um programa que nós lançamos em setembro de 2020, e é extremamente prazeroso quando você vê o que aquela menina que entrou no início do ano passado na nossa empresa já conseguiu conquistar, agora está entrando como representante de vendas, o brilho nos olhos, o que ela já conseguiu mexer no grupo. É isso que a gente precisa buscar, é esse tipo de mix que a gente quer trazer, é essa empresa que a gente quer ser. Não estamos lá ainda, temos um caminho longo, mas eu acredito que a gente está na trajetória certa. Maravilha, gente do céu, conversa boa, hein? A gente podia ficar conversando aqui a tarde inteira. Agora, para a gente fechar, prometo, queria saber o seguinte de você: que legado que você espera aí na sua gestão, nesse novo desafio seu, né?
quais são os maiores desafios aí? Você já falou vários deles, mas enfim, se você pudesse fazer um resumo, aonde você espera entregar a companhia daqui 5, 10 anos, enfim. Acho que o primeiro ponto muito positivo é eu encontrei uma empresa, encontrei um cenário em que a gente já vinha numa crescente muito grande. E é legal quando você pega algo que você tem aquela percepção de uma prova de bastões. Você pegou alguém, te entregou bem, te dá uma responsabilidade de que você tem que correr bastante para entregar bem para outra pessoa. Então eu espero, o primeiro ponto é esse, dar continuidade àquilo que vem funcionando, não ser aquela pessoa que seja arrogante de achar que tudo tem que ter o meu selo, claramente não precisa. Tudo aquilo que está funcionando, como que a gente acelera, como que a gente avança, como que a gente dá crédito. Eu espero que a gente seja cada vez mais essa empresa inclusiva que eu te descrevi e que a gente está caminhando nisso, mas tem muita coisa para ocorrer. Essa empresa inovadora, essa empresa que trabalha na sustentabilidade, nós temos muita coisa para ser feita, mas já viemos fazendo, como que a gente acelera isso. E assim, pensando especificamente sobre mim, eu espero que seja visto como aquela pessoa que não necessariamente estava buscando sucesso pessoal e que sim estava conseguindo, porque dentro da minha função eu tenho a humildade de reconhecer que o meu grau de contribuição ele não é tão grande. O grau de contribuição grande é das pessoas que estão aqui fazendo o negócio acontecer. Então eu espero que eu possa ser aquele que primeiro não atrapalhe e segundo que consiga impulsionar o trabalho dessas pessoas. Que seja um bom servidor. Que seja um bom servidor. Porque esse é o grande mérito do grande executivo, servir as pessoas. Né? Esse deveria ser sempre o grande mérito e ele vai em contra com aquilo que você é treinado, porque você é treinado para ser o primeiro, para ser aquela pessoa, claramente bons líderes que eu admiro e que eu respeito e que eu gostaria de algum dia que alguém possa olhar para mim e dizer que eu estava nesse caminho, é essa pessoa que consegue ver mais nos outros, consegue impulsionar mais essas pessoas e pensar menos em si mesmo. Ô Maurício, pra gente não dizer que eu não falei das flores e os caras não falassem, pô, mas não falou nada da Bayer, dos números, não sei o quê. Eu quero saber assim, qual que é a sua responsabilidade aí nesse seu cargo aí? Você está olhando para quantos países? Enfim, o que você enxerga aí? Na América Latina nós somos em torno de 20 países, 19 se não me falha a memória. Somos divididos em 3 que a gente chama de clusters, tem a América Latina do Norte, a América Latina do Sul e o Brasil. Nós somos a segunda região globalmente, representamos em torno de 1/4 dessa empresa globalmente. Então, sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande desse time, é o motor de crescimento da empresa globalmente. A América Latina, e mais especificamente o Brasil, como eu já disse no início da entrevista, se isso não dá certo, nada dá certo. Então, nós temos uma responsabilidade de crescimento, de transformação, de aceleração muito grande. Então, acho que a responsabilidade é muito interessante. São milhares de pessoas espalhadas em muitos sites, em muitas áreas comerciais, em muitas áreas de pesquisa. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, mas outro dia alguém me perguntava, você não sente o peso disso? Não sinto, porque é um time extremamente grande, extremamente capaz, em que, novamente, a minha parcela de contribuição, ela não é tão grande assim, ela aparenta ser tão grande, mas ela é focada em algumas decisões que, eventualmente, elas são grandes em magnitude, mas elas são dependentes de que esse time enorme que a gente tem, extremamente capacitado, execute isso no campo. Esse é o time que entrega, né? Esse é o time que entrega e que o líder atrapalhe o menos possível. Esse é o meu objetivo. E aqui no Brasil, você tem um time total. Quero mandar um abraço pro time aqui do Brasil e dizer que, ó, o Fala Carlão está à disposição de vocês aí. Nós temos um time maravilhoso aqui no Brasil. É a segunda-feira que eu vou, eu tive a oportunidade de estar na Show Rural em fevereiro e agora tive a oportunidade de estar aqui. Um trabalho excelente do time, assim, um envolvimento com os nossos parceiros, acho que aquela sensação de como vamos construir junto, como que a gente vai crescer junto e mostrando a nossa força, acho que com humildade também, reconhecendo que tem coisas que a gente precisa seguir se desenvolvendo, reconhecendo que a gente tem um grupo aí também trabalhando nesse sentido, não tentando fazer nada em contra, seguindo, acelerando. Acho que a gente está num ambiente muito positivo, muito otimista, já viemos de algum crescimento
e acho que a perspectiva para os próximos anos segue sendo de crescimento bem positivo como foi nos últimos anos. Maravilha, olha, não só o Brasil, como os brasileiros também estão muito prestigiados nessa companhia alemã, né? Os brasileiros estão extremamente prestigiados, você sem dúvida também está falando do Rodrigo, ficamos extremamente felizes com a ascensão dele para um cargo tão relevante, e para mim, pessoalmente, que o conheço há tanto tempo, sei que é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, e acho que também reconhecimento de muita coisa que todo esse time aqui do Brasil e da América Latina vem fazendo. Pois é. E aproveito para mandar um abraço para Malu, já que a gente falou de diversidade também. Haja diversidade, hein, rapaz? Isso aí, com certeza. Como eu te disse, nós estamos acelerando e estamos crescendo. Sempre pautado, evidentemente, de pessoas extremamente capazes, trazendo muito valor. Assim, é isso que a gente quer. A gente quer gente que venha somar, que venha agregar, que venha construir, que venha nos ajudar a esse desafio enorme que a gente tem e essa oportunidade enorme que a gente tem pela frente. E diversidade é um negócio gigante, elástico, né? Porque a gente está falando, não é só de cor da pele, a gente não está falando não só de sexo, estamos falando de uma coisa que é muito ampla. A gente fala em todos os aspectos dentro da empresa. A gente trata mais diretamente de 5. Orientação sexual, gênero, questões raciais, tema de gerações e também das pessoas com deficiência física. Então, no final do dia, a gente quer que seja a maior amplitude possível, mas não só limitado a isso. A gente quer trazer pessoas que pensem diferente, que tenham formações diferentes, que tenham condições de trazer uma bagagem distinta para nos ajudar novamente a enfrentar esses desafios que a gente tem e a oportunidade que a gente tem pela frente. Maravilha. Gente, o mundo é diverso, então as empresas têm que ser diversas também, não é verdade? Com certeza. Obrigado, querido. Sua participação aqui foi fantástica. Muito obrigado a você pelo convite e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha, gente. É isso aí. Eu falei aqui com o Maurício de Souza Rodrigues, presidente da Bayer para a América Latina. Fala, Carlão, mais top impossível. É isso aí, gente. AgriShow 2022. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!